Mas eu, na verdade, não vim fazer palestra. Eu vim para a gente trocar umas ideias. Eu vi que tenho vários colegas advogados e advogadas aqui. E para a gente falar da nossa bendita, né, reforma da CLT. Que a nossa lei já está em vigência aí. E aí eu escolhi alguns temas, alguns pontos só para a gente trocar uma ideia. E como advogada que sou, e atuante exclusivamente na área do direito empresarial há 21 anos, e quando a gente fala área do direito empresarial, nós falamos a necessidade do nosso empresário. E eu sempre falo, né, que quem advoga na área do direito empresarial, ela tem que estar no sangue. Porque realmente lidar com o empresário, com as dificuldades do empresário, não é para qualquer um. Nós temos ali, além de ser advogados, nós somos psicólogos, né? Nós viramos psicólogos dos nossos clientes, que são os empresários. E que eles são os fomentores, né? Fomentadores de todo o nosso país. Eles são a máquina do nosso país. Então, às vezes, quando falam mal do empresário, quem é meu aluno sabe disso. Eu sempre digo, não fale no empresário. São eles que estão aí, sempre movimentando a nossa economia. E aí eu fico muito, mas muito feliz quando o Estado de Santa Catarina faz o seu 3º Congresso de Direito Empresarial para falar das necessidades do empresário. E aí nós, advogados, não quero me desanimar com o que o Brincas nos trouxe, mas a gente sabe da nossa realidade, mas nós temos que pensar no futuro. Estou com 2 filhas aí, uma 19, cursando Direito, apaixonada pela advocacia, como a mãe dela é, então eu tenho que dar esperança para os nossos filhos e os nossos alunos e todos os nossos colegas de que a advocacia não pode acabar. Então nós temos que estar sempre em desenvolvimento e trabalhando por um ensino melhor e que a gente possa, dentro da nossa área, né, cada um na sua especialização, levar sempre o melhor para o nosso cliente. E aí o Pedro me convidou para a gente falar um pouquinho sobre a nossa reforma da CLT. E aí só para a gente, se a senhora puder passar ali, né, que foi a vigência da nossa lei 13.467, que entrou em vigência no ano passado, dia 11 de novembro de 2017. E há muito tempo já eu estava, e confesso a vocês, e não fiquem tristes com o que eu vou dizer, mas quando veio, né, todo o projeto da reforma, nós estudando sobre ela, as nossas preocupações, né, eu estava aí pelo Estado de Santa Catarina, falando e defendendo o nosso empresário, que esta reforma realmente ela foi bem melhor e bem mais acessível para o nosso empresário. E eu sempre a defendi com muito cuidado, né? Sempre falando no bem do nosso empresário. Só que lá pelas tantas, eu descobri e vi e percebi, e quem é advogado pode dizer isso comigo e pode confirmar, que nós hoje, com a reforma, na área do direito do trabalho, para quem trabalha no seu escritório de advocacia, nós tivemos uma queda considerável de ações hoje ajuizadas. E pior, e neste número considerável de redução de ações ajuizadas, os advogados que mais estão sofrendo, professora, são as mulheres advogadas. Aquelas que trabalham nesta área, né? Geralmente as mulheres, elas optam por especialização na área de direito de família, na área de direito de trabalho, e são hoje as nossas que estão com maior problema junto a essa reforma da CLT. Então, eu trabalhei na defesa dela, ao nosso empresário, e hoje nós falamos sobre ela, mas numa preocupação do que realmente está acontecendo na nossa Justiça do Trabalho, né? E aqui nós temos um juiz que confirma isso com a gente e consegue depois nos dar uma boa orientação. Mas então, para entrar nela e a gente falar um pouquinho de alguns pontos que eu separei para nós, que a gente veio falar sobre a vigência da lei. E ela entrou em vigência dia 11 de novembro de 2017. Tivemos aquele período ali até abril da medida provisória, né, 818, que aí foi revogada, e nós ficamos naquele período meio de insegurança jurídica, né, das nossas aplicações. E aí nós, advogados, estávamos meio assim, como proceder ou não. Eu vou dizer para vocês o que eu fiz durante todo esse tempo no meu escritório. E continuo fazendo. Eu continuo orientando o meu cliente, sempre o prevenindo com relação a tudo que está aqui. Eu tenho um cuidado muito... eu tenho um cuidado ao falar com o meu cliente, empresário, com relação à reforma, porque eu ainda tenho
insegurança. Eu ainda me sinto desprotegida. Eu não sei ainda como se posicionará o nosso TST, todos os nossos TRTs e tudo mais, e os nossos juízes por aí estão. Então, eu acho que nós, advogados que estamos nessa área, precisamos tomar muito cuidado de todas as orientações que temos que dar para os nossos clientes. Então, eu trouxe ali, né, só o marco com relação à medida provisória, que foi até abril de 2018. A senhora pode... Ah, passou? Ok. Bom, e aí veio, né, agora em junho de 2018, a nossa Instrução Normativa 41, né, de 2018. E eu já tive vários colegas meus que me mandaram assim, quando nós tivemos essa palestra lá em Floripa, e aí assistiram, foi passada ao vivo pela ESA, né, e aí alguns colegas mandavam assim: pô, Claudinha, nos ajuda a trabalhar para que derrube a Instrução Normativa 41, 2018. Hoje, ela não é algo obrigatório, mas ela foi, por unanimidade, decidida dentro do Pleno TST. Então, ela é um segmento para nós, advogados. Ela é aquele livro de cabeceira para a gente imaginar como aplicar os nossos artigos da CLT, que algumas vezes nós temos aqui dúvidas se eles serão realmente mantidos ou não, né? Então, a Instrução Normativa 41 de 2018 veio exatamente para nos dar um norte. Então, é importante que nós, advogados, a tenhamos, né, sempre no escritório, bem aos nossos olhos, para a gente começar a cuidar um pouquinho mais dela e entendê-la um pouquinho mais. Pode passar só para a linha. Bom, eu trouxe alguns temas para nós, para a gente falar, e um deles eu escolhi os honorários periciais. Pode passar isto. Os honorários periciais, né? Hoje nós temos ali no artigo 790, depois eu posso passar esse material para os senhores, né, que diz: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária de assistência judiciária gratuita. Nós já temos uma ação direta de inconstitucionalidade com esse finalzinho, né, do 790, porque se é beneficiário de assistência judiciária gratuita, de que forma ele vai pagar esses honorários periciais? Então, a parte sucumbente, nós sabemos que agora paga, sim, honorários sucumbenciais. E aí, quem tem assistência judiciária gratuita tem alguns, né, requisitos. Por exemplo, o valor não pode ser mais que R$1.000, né? Ele pode ser esse valor parcelado, e esse valor, se porventura não tiver assistência judiciária gratuita, aí não tem valor limite para pagamento. Então, são observações que nós, advogados, precisamos sempre cuidar. E aí, nós temos aqui, que eu trouxe também para nós, com relação, se o juiz exigir ou fizer o pedido deste pagamento dos honorários periciais adiantados, nós temos mandado de segurança, eu também trouxe para os senhores aqui, algumas decisões para a gente ver, para não cobrança desses valores antecipadamente, né? E aí botei ali também, né, que nós podemos parcelar, se porventura o juiz decidir por um valor maior que R$1.000, a título de honorários periciais, ele terá que fundamentar a sua decisão, porquê desse valor maior. Então, são requisitos assim para a gente, né, ficar sempre muito atentos. A instrução normativa, não sei se a senhora passou ali, porque eu não enxergo aqui, eu estou de lente ali, eu já não enxergo para ver, né? A instrução normativa 41, ela veio para dizer o quê? No seu artigo 5º, que esses honorários periciais serão cobrados somente depois da vigência da lei, né? Então, a partir do dia 11 de novembro, para nós, advogados, também termos o conhecimento que esses honorários periciais serão cobrados só a partir da vigência. Bom, eu não sei como é que vocês estão se posicionando. Qual de nós aqui somos advogados? Só para mim... Pode levantar a mão. Oh, coisa boa. Muito bom. Porque essa conversa, ela flui mais. Não sei como é que vocês estão nos escritórios, com relação aos honorários periciais, né? Eu já tive casos no escritório também, já tive casos de mandado de segurança, já tive casos de valores maiores, tiveram que fundamentar. Então, só para os senhores saberem que não deu um ano da lei, e nós já estamos, né, tendo bastante situações com relação a honorários periciais. E aí vamos falar dos nossos honorários advocatícios, né? Aqui sim.
Quando nós saímos aí falando sobre a reforma trabalhista, nós, e a OAB trabalhou muito nisso, né, em defender que a partir de agora nós, advogados, teríamos honorário sucumbenciais, né, da parte sucumbente, teríamos ali honorários a ser recebidos. E aí também não sei como é que os senhores já estão tendo, né? Nós já tivemos lá um caso de 300 pila, 400 pila, então já começaram sim a aparecer. É isso que está acontecendo. Eu como advogo para a empresa, né? Então, não preciso dizer para os senhores que os valores ali não serão consideráveis, mas só para que saibam que foi um grande avanço, né? Que está lá no artigo 791A, que diz, né? Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e aí o máximo de 15% sobre o valor que resultar liquidação da sentença, proveito econômico ou valor atualizado da causa. E aí, aqui também aplicou-se, né, o nosso novo CPC, que se houver aqui a hipótese de procedência parcial, terá suas sucumbências recíprocas, né, mas não haverá compensação. Nós, advogados que atuamos na área de direito do trabalho, precisamos ficar muito atentos a isso. Não permitir a compensação dos nossos honorários. Né? E aí, temos também uma observação a ser feita. Que aquela parte, quando é vencida, se ela tem assistência judiciária gratuita, como que nós vamos receber nossos honorários? E aí vem aquela velha história, né? Na ação, se assim tiver a receber, se não tiver em outra ação, né? Que ainda vai poder ficar ali num período, né? Suspenso a sua exigibilidade até 2 anos. Então, também nós temos que imaginar isso, né? De que forma que vamos realmente receber os nossos valores de honorários sucumbenciais quando tem esta parte beneficiada de assistência judiciária gratuita. Também, ao finalzinho com relação à assistência judiciária gratuita para pagamento de honorários advocatícios, nós também temos uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a esse finalzinho, né? Que questiona a constitucionalidade do parágrafo 4º. Com relação aos honorários advocatícios, a instrução normativa veio nos dizer que nós teremos direito aos honorários somente daquelas ações protocolizadas depois do dia 11 de novembro. É isso que a instrução normativa nos diz. Só que eu trouxe para os senhores uma decisão, ela é única, mas nós temos uma decisão do STF, que diz que os nossos honorários advocatícios são devidos quando prolatada a sentença. Confesso a vocês que o entendimento majoritário é que são devidos honorários advocatícios depois da vigência da lei. Lá no escritório, eu estou usando essa decisão do STF. Eu estou batendo. Quem sabe, né? Bate, a gente consegue. Então, estamos usando a decisão que eu trouxe para os senhores, do STF, para que a gente possa imaginar que eu possa receber esses honorários quando é prolatada a sentença. Depois, se os senhores quiserem, eu tenho esse material também para todos nós, né? E aí tenho ali várias jurisprudências que eu trouxe. Então, a nossa, hoje, entendimento majoritário é que nós temos honorários advocatícios quando da vigência da nova lei. Certo? Outra questão que eu trouxe para nós, e aí o nosso juiz que aqui hoje está, né? Está como nosso colega. Então, o senhor não fique bravo comigo, por favor, não me bata. Tenho todo o respeito pela magistratura, graças a Deus tenho um excelente relacionamento com todos os nossos juízes, mas estou aqui falando como advogada, e advogada assim me manifestarei. Então, o senhor não fique chateado comigo, né? E depois o senhor tem um contraponto, e aí o senhor bate nós, advogados. Mas o que eu quero falar aqui, com relação à multa para testemunha. Gente, nós estamos no momento, doutor, muito, mas muito delicado como advogados. Porque quando nós chegamos numa audiência, as testemunhas, eu, assim, vou falar lá nós,
Capital, São José, Palhoça, Biguaçu. Eu faço o estado de Santa Catarina todo, advogo no Rio Grande do Sul, advogo em Santa Catarina, advogo em São Paulo, advogo em Minas Gerais e advogo, agora estamos indo para a Bahia. Tudo isso eu tenho OAB, pago OAB para todos esses meus atendimentos. Mas eu vou falar assim na minha casa, onde eu estou. Nós hoje estamos numa situação muito delicada quando a testemunha senta na frente do nosso juiz. A pressão psicológica ali, ela está de tamanha força. Eu não sei vocês aqui em Itajaí, se bem que eu já fiz aqui também e já presenciei isso. Está de tamanha força que a testemunha, muitas vezes, se não fez nada, já está com medo e ali já não consegue mais nem muito raciocinar. E depois eu vou contar um caso nosso prático que aconteceu lá pela capital e depois eu passo aos senhores. Então, a multa para a testemunha. Artigo 793. Aplica-se a multa prevista no artigo 793-C dessa consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Sabemos que a multa pode ser de superior 1, inferior até 10%. Também nós temos aqui, com relação a essa aplicação da multa, e aí nós temos a instrução normativa no seu artigo 10º, que vai dar um procedimento de como aplicar a multa. E aí a senhora pode só passar ali para que todos os colegas vejam. E aí qual é o momento, né? É o momento em que o juiz recebe a testemunha, né? E faz toda ali a sua qualificação e tudo mais, e vai fazer a colheita da prova. E eu vou contar esse caso que nós tivemos lá, que foi um caso muito, mas muito assim, que já está todo mundo já sabe por lá, né? Tivemos um caso agora recentemente, de um outro colega nosso. Eu estava lá sentado, eu sempre gosto de assistir a audiência antes de entrar, né? Fico por ali, eu vou sempre antes, vou ver como é que está o nosso juiz, né? Se hoje está bem, se não está, como é que estão as coisas por ali. E eu estou sempre antes, né? E aí estávamos lá sentados, e aí estava atrasada a audiência, e um grande amigo nosso lá, e aí o juiz chegou, tinham 3 testemunhas. Isso é caso verídico, né? Aí sentou a primeira. Ele tinha ouvido o reclamante. E o reclamante ali já tinha dito tudo e muito mais. E aí sentaram-se as testemunhas do reclamante. O primeiro testemunho do reclamante sentou, falou o fato completamente diferente do que tinha sido dito pelo reclamante. O juiz falou para ele: olha, eu acho que aqui o senhor está faltando com a verdade. Então eu vou lhe perguntar novamente: o senhor tem certeza que ele tinha um pagamento por fora? Tenho certeza. O juiz ali deu voz de prisão para aquela testemunha e aquela testemunha saiu algemada. Os outros 2 tinham varas na rua e lá ficaram. Chegou no segundo, o segundo entrou. É muito engraçado esse fato é cômico. O segundo sentou, de novo: o senhor tem certeza que o pagamento, existe pagamento por fora? Tenho. O senhor tem certeza? Tenho. O segundo saiu algemado. Quando chegou o terceiro não mais entrou, foi embora, e aquele fórum foi numa correria, um diz-que, todo mundo rindo, né, do que aconteceu. Mas o que é que está acontecendo hoje? Os cuidados que nós temos que ter hoje. Porque as testemunhas, neste procedimento, e aí eu fico preocupada, né? Que momento que nós, advogados, vamos ali nos posicionar. Porque essa testemunha, além de levar multa, né? Vai responder por um crime de falso testemunho, blá, 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 e começar tudo ali. O juiz, o cuidado que ele tem para que isso aconteça na audiência, o procedimento que ele vai fazer. Então, ele faz na colheita de prova, ele escuta. Eu fiz uma agora, hoje é sexta, já nem me lembro, né? Tão rápido, foi quinta ou quarta. E a juíza, muito querida, muito delicada, disse assim: olha, se eu fosse o senhor, eu pensava bem no que o senhor está me dizendo, porque eu estou vendo claramente que o senhor falta com a verdade. Então, o senhor quer se retratar? Ele falou: quero me retratar. E aí, ele falou a verdade. Então, como as coisas são conduzidas, né? De que forma? Então, neste momento, ele pode se retratar. E aí tem esse procedimento que aí vem, né, com relação à multa na aplicação da lei. E o artigo 10 da instrução normativa diz isso, ó: após a colheita da prova oral, antes de prolatar a sentença,
Pode ser de ofício ou por provocação do juiz, né? Que ele vai instaurar um incidente processual. Né? Então, o incidente processual, apenso a esse nosso processo para se discutir aqui com relação ao que a nossa testemunha aí não está dizendo a verdade. E aí abre-se a oportunidade para o contraditório, né, da testemunha, que inclusive ela pode se retratar, que é o caso que eu vi, não lembro se foi ontem ou anteontem, que é o que aconteceu, e aí facilita mais as coisas para que a gente possa trabalhar. Aqui tem uma observação importante para nós advogados, muito importante. Nós temos que cuidar, né, porque sabemos que não há como instruir um processo. Não há como instruir as nossas testemunhas. E aí, muitas vezes, a parte senta lá e diz, meu advogado disse, minha advogada disse, né? Então, cuidado do nosso trabalho, disso não acontecer, porque hoje, cada vez mais, aperta o cerco e aí vai sobrar para o advogado. Então, nós não podemos, né, em momento, instruir qualquer testemunha, dar qualquer dica, se conta o processo, né, mas em momento algum dizer o que tem que falar, o que não tem. Então, é importante sempre para nós esse cuidado muito, muito especial. Porque eu também já vi, né, lá problemas nossos, porque a nossa comissão interfere, ajuda, com relação a advogados que estão instruindo e fazendo com que isso aconteça e muitas vezes denigra a nossa imagem de advogados, né. E aí também aqui a decisão se aplica a multa, a testemunha será feita na própria sentença, né, que eu já disse. E aí tem uma discussão com relação a esse procedimento que foi desenhado pela instrução normativa, se o TST pode ou não, né, fazer esse tipo de procedimento, porque não pode ele vir aqui a legislar. Mas aí aplica-se por analogia, né, o artigo 765 da nossa CLT, que vai dizer que os juízes e os tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária aos esclarecimentos delas. Eu até agora, desde que a lei entrou em vigência, lá no nosso escritório eu não tive problemas com relação às nossas testemunhas. Mas assisti esse caso, né, presencial lá, que foi um caso cômico, né, foi bem de início, eu acho que daí os ânimos estavam, né, aflorados, até a coisa dar certo e tudo mais. E agora eu já estou vendo assim, participo sempre, estou sempre ali, então estou vendo já que a gente está tendo muito cuidado com relação às testemunhas, para que elas vão lá realmente para falar a verdade dos fatos e nem mudar qualquer situação. Então fica uma dica para nós aqui, eu não sei quantos dos senhores já passaram por isso, com a nova vigência, como é que está? Alguém já passou ou não? Não? Que bom, que bom. Então, mas eu trouxe porque eu acho importante para que a gente possa trocar uma ideia e falar sobre ela. Obrigada, Pedro. E aí, com relação à exceção de competência territorial, isso aqui nós estamos recebendo bastante nos escritórios, né? Quem entra em advocacia em massa, né? Nós temos um problema forte. Por quê? Porque agora a exceção de competência territorial, o nosso cliente muitas vezes recebe a sua citação notificação e não nos avisa a tempo. E é muito em cima. A gente fica enlouquecidos, né, para que possa fazer a exceção de competência e mostrar que não prestava serviço naquele local, e nós estamos com um tempo muito exíguo. Então, aqui nós também estamos um pouquinho assim preocupados. O que eu fiz no meu escritório como preventivo? Eu fiz uma orientação a todos os nossos empresários, né? Mandamos para o RH, os advogados internos, né? Diretoria, para que todos saibam da importância e a nossa preocupação das citações ou notificações. Então, nós, advogados aqui, se tiver que fazer no último dia correndinho, tem que fazer, ter um cuidado, né? Então, só para a gente assim, porque agora nós estamos lá no artigo 800. Apresentada a sessão de competência territorial, no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, em peça que sinaliza a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Então, também tem uma orientação, né, na Instrução Normativa 41, dizendo que lá no seu artigo 11, que toda exceção de competência territorial será também nessa modalidade depois da vigência da lei. Tá? E aí o procedimento da exceção de competência, né? Recebe-se, apresenta em 5 dias, e aí o juiz suspende a audiência, dá o prazo de 5 dias para a parte se manifestar, que se manifesta, e ali ele vai decidir. Nós sabemos que dessa decisão,
de exceção de competência territorial, ela é irrecorrível, a não ser que vá para outro TRT, né? Aí se nós já temos súmula do TST que fala sobre isso, que aí se for para outro estado ou TRT, aí sim cabe recurso. Então, eu sei que os senhores sabem tanto quanto eu, mas só para a gente relembrar, né? Só algumas observações nossas. E eu tô com medo do horário, né? Eu não sei nem comecei, mas eu acho que eu tô ainda no tempo, né? Posso? Tá. Mais 10, 15 minutinhos pra gente, que eu sei que todos estão cansados. Com relação à liquidação dos pedidos. E aí o doutor Alexandre Ramos, sempre, né? Está muito nos orientando, participando de todos os nossos eventos que a OAB está aí promovendo. Ele é um grande amigo de todos nós advogados, nosso ministro hoje, né? Sempre muito nosso parceiro. Então, ele está por aí levando para nós advogados, né, um pouco dessa experiência no TST, para que a gente possa entender como está a cabecinha deles, para a gente aplicar e orientar os nossos clientes. E aí nós começamos, e é a grande queda das ações trabalhistas, porque era com relação aos pedidos. Por quê? Porque eu sempre falo, né? Eu digo, a culpa é do advogado, do empregado, que nós estamos ficando sem trabalhar. Porque o advogado, do empregado, ele precisa sair da zona de conforto, ou da zona de medo, ou da zona de segurança, que é o que nós sentimos, para poder fazer com que essa ação e o pedido tenha o bendito do valor certo e determinado. E aqui é que assustou todo mundo, por causa dos honorários de sucumbência. Eu fiz uma em Curitiba, acho que foi na terça passada, quarta passada, fiz em Curitiba e foi muito claro. A juíza, quando ouviu, disse, doutor, o senhor não quer desistir do pedido tal? Se fosse o senhor, desistia. Porque um pedido grande vai ter sucumbência. Então, eles estão nos ajudando, eles estão dando, né? Quem sabe o senhor desiste? Vamos ver. Porque senão a sucumbência será grande. E aí o artigo 840 diz lá, né? A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. E aí, para nossa bênção, para nossa advocacia, né? Para nós mantermos os nossos escritórios e as partes poderem litigar, ter o seu direito constitucional certo, né? De poder pedir o que quer, de poder discutir o que quer. Nós tivemos aqui, na nossa instrução normativa, número 41, lá no seu artigo 12, parágrafo 2º, que diz o seguinte, ela veio agora em junho para dizer isso para nós. Para fim do que dispõe no artigo 840, o valor da causa será estimado. E o Alexandre Ramos fala exatamente isso. Claudinha, o que é o estimado? Quando se fala de dano moral, né? Aqui nós não temos como estimar. Então, o valor que o advogado der, que é o que está começando a acontecer, as ações começaram a ser novamente distribuídas, elas começaram as demandas a aparecer, exatamente pela instrução normativa. Exatamente pela instrução normativa. Porque agora, se é de certo determinado, ficou no estimado. Só que o TST está dizendo o seguinte, cuidado, em casos de valores que eu não consigo estimar, ali não terá sucumbência recíproca, né? Não vai ter sucumbência. Agora, naquilo que você possa determinar, não fique brincando de inventar valores. Não brinque de inventar valores. E aí eu vi que os nossos advogados começaram a distribuir novamente as ações. E aqui nós temos, né? Ela deu um crescimento, a gente sabe pelos escritórios, a forma começa a aparecer. Porque, não sei vocês, lá no meu, o que eu estou recebendo de ação de produção antecipada de prova, meu Deus do céu. Né? Porque os advogados estão sendo cuidadosos. Eles não estão entrando com ação por entrar. Então, se eu não ofereço tal documento, ele está entrando e quer ter a prova para poder fazê-la. E aí ele analisa, entro ou não entro? Entro ou não entro? Então, estou trabalhando mais em ação e antecipação de prova do que, né? Mas agora, com esta, depois de junho da instrução normativa, que nos deu a oportunidade do estimado,
né, as ações começaram a novamente serem impetradas. E aí nós tínhamos ali, até só para fazer uma observação, que essa é importante, porque quando nós falamos dos 840, dizia, né, doutor, que se eu não fizesse pedido certo determinado, o senhor extinguiria essa ação. E não aconteceu isso. O que os senhores estão fazendo nós mandar? Vocês nos chamam, mandam emendar. Então, acho que é uma forma de contribuir no judiciário, de economia processual, celeridade e tudo mais, né? Então, estão mandando emendar quando muitas vezes nós ali deixamos de colocar valores, né? Então, também fugiu um pouquinho do que estava na regra da lei e estão mandando emendar. Corrigir a inicial, né? Então, os pedidos têm que ser ponderados, né? Temos que saber o que nós estamos pedindo e fazer bem feitos. Aí pode passar ali, né? E aí vamos ali. Vou falar do trabalho da mulher. Eu, defensora das mulheres que sou, nós, na advocacia catarinense, somos 49,78% de todas as mulheres, de toda a advocacia catarinense. Então, 49,70% são mulheres advogadas. Eu solicitei, né? A gente fez uma pesquisa em sociedades de advogados, que a gente chama de sociedade de advocacia, né? Para mudar o termo. Nós constatamos que 6% somente de todas as sociedades de advogados temos nós mulheres como fundadora do escritório e sócias. Eu não estou falando sócios de 1%. Eu estou falando sócias, 30%, 40%, 50%, 60% de todas as sociedades dos advogados. Então, nós somos só 6%. Todas as outras sociedades de advogados, que lá tem nós mulheres somos associadas, ou muitas vezes daquele 1%, né? Naquela organização, mas nós não estamos em comando de sociedade de advogados. Se somos 49,78%, eu acredito e trabalho para que isso mude, que isso seja, no futuro, que a minha filha possa ter uma outra visão da advocacia nossa feminina. E quando eu falo isso, em todo o estado que eu estou, sempre em defesa de nós mulheres advogadas, das nossas prerrogativas, porque nós sabemos a dificuldade que nós temos como mulheres, e principalmente na área de direito empresarial, porque isso aqui tem que ter perfil. Advogar para o empresário exige perfil. Exige um tom mais alto, exige uma postura mais firme. Eu não tenho como advogar com eles, que são a grande maioria dos empresários, os homens, porque quando nós temos as mulheres, tem lá o seu marido no comando, ele precisa de um outro perfil da advocacia. E aí nós, mulheres, perdemos espaço nesta área. Nós temos que cuidar, e eu falo isso no nosso estado, inclusive a roupa que vestimos. Quando estamos lidando com o nosso empresário, a forma, o nosso network com eles. Eu não posso, muitas vezes, pegar um empresário meu, ir lá no hotel onde todo mundo vai, toma um vinho e conversa do processo de uma dissolução de sociedade. Agora, o meu colega advogado pode. Ele vai lá, toma aquele vinho e conversa sobre aquela dissolução. Então, nesta defesa das mulheres, mostrando para as mulheres que elas têm tanta quanto condição e que nós podemos estar, sim, no direito societário, que são poucas que falam sobre isso, né? Ali diz, Claudinha, tu vai lá na CIF, escolhe o que tu quer falar. Quer que eu fale do que lá deles? Empresário, a gente sabe tudo e muito mais. Conhece ele em todos os aspectos que ele precisa ou não, né? Então, nós, mulheres, temos que fazer isso. E aí, fazendo esse parênteses de mulheres, que eu estou com várias colegas minhas, mulheres advogadas aqui, vou falar com relação à nossa reforma, na parte que nos diz às mulheres. Quantas e quantas vezes advogadas bateram lá na OAB para nós e diziam, pelo amor de Deus, a OAB tem que fazer alguma coisa, ela tem que revogar o artigo 384 CLT, porque as mulheres não conseguem mais trabalhar, elas não têm mais emprego, porque se elas forem fazer horas extras, tem que ter o seu intervalo de 15 minutos. Quem vai querer contratar uma caixa de supermercado? Quem vai querer contratar numa boutique? Quem vai querer contratar numa metalúrgica? Não queriam mais. E nós estávamos sofrendo fortemente com desemprego com as mulheres com relação a isso aqui. Graças ao bom Deus, caiu. Não há mais necessidade de nós mulheres fazermos as horas e termos o intervalo de 15 minutos. Então, isso aqui para nós, assim, doutora, foi para nós mulheres um ganho que vocês homens não têm ideia.
Vocês não conseguem entender a necessidade das mulheres muitas vezes empregadas aqui por causa deste artigo. E aí agora nós temos, né, no artigo 396, com relação à amamentação, né, que nós temos aqui os dois, com crianças até 6 meses, né, os 2 intervalos, né, de 30 minutos cada, e que nisso também hoje, e aí eu fico muito feliz de ter um juiz aqui sentado conosco, e que possa nos ouvir, principalmente os advogados de empresário, que saiba que muitas vezes, doutor, o que a gente leva para os senhores foi combinado, foi acordado, era a vontade da parte, era aquilo que se queria. Naquele momento, naquela situação estava bom. E aí muitas vezes nós não tínhamos como, né? E aí hoje aqui nós temos que podemos, né? A reforma criou essa possibilidade de definir esses horários, né? Descanso por meio de um acordo individual. Então nos dá mais oportunidade, né? Eu teria tantas outras coisas para falar, e aí eu sei que nós estamos no nosso horário aqui, né? Trouxe vários outros pontos, e aí seguiria adiante, mas só para a gente terminar e encerrar com relação a nossas mulheres gestantes, né? Que aqui elas devem ser afastadas, né? Em atividades insalubres de grau máximo, e não mais, né? Em grau médio, pequeno, com relação às mulheres gestantes que trabalham em atividade insalubre. Todos nós já sabemos disso, né? Temos cuidado, a não ser que ela tenha alguma orientação do seu médico para que isso aconteça. Então, eu não quero me estender muito, que já são meio-dia, tinha várias outras coisas para falar para os senhores. Quem sabe, uma outra oportunidade, eu volto aqui na Univale, a gente possa conversar, né? E agradeço todos os senhores, porque eu sempre sou muito cumpridora dos meus horários, e aí agradeço a todos a atenção por tudo, e obrigada. E estou à disposição.